Boa noite para você que nos acompanha na Conexão Revista. Nós estamos indo para a nossa penúltima noite de entrevistas com os candidatos a prefeito das cidades de Janaí, Iguatu, Braganey e Cafelândia. Hoje, dia 5 de novembro, é a nossa penúltima entrevista com o candidato à prefeitura de Cafelândia, Júnior Motter, do PSDB, coligação Sim Nós Podemos. A ordem de exibição de cada cidade foi determinada por nossa equipe, já a ordem das entrevistas dos candidatos de cada cidade foi seguida de acordo com a ordem alfabética do nome que está na urna eleitoral e que também está disponível no site do TSE. Todos os candidatos receberam os convites via e-mail e também por mensagens de WhatsApp. Candidato, nossa entrevista tem um tempo de 25 minutos, que é o mesmo tempo destinado aos outros candidatos. Nós preparamos algumas perguntas e conforme vai sobrando o tempo, nós vamos realizando mais questionamentos. Ao fim da entrevista, você terá 1 minuto para responder a pergunta: qual o futuro que eu quero construir para a minha cidade? E depois mais 1 minuto de considerações finais, que daí você fica livre à sua fala, tá bom? Podemos começar. Ali na frente nós temos um contador de 25 minutos. Você que está assistindo vai estar na tela. Pode começar. Júnior, você foi vereador no município em gestões anteriores. Na gestão de 2013 e 2016, você foi vice-prefeito do então eleito Bugrão do DEM. Em 2016, Bugrão buscou sua reeleição, mas você não entrou como seu vice na chapa e também não se candidatou como vereador. O que faz a população acreditar que este, 2020, é o momento de eleger você como prefeito. Boa noite, Miriagane. Esse foi um momento crucial, não só para a minha vida política, mas para a minha vida pessoal, né? E nesse momento que me afastei por um breve período do meio político, fez com que eu tivesse uma análise mais aprofundada e um olhar de fora para dentro, como uma pessoa, um eleitor, um cidadão comum, não envolvido diretamente na política. E com isso eu tive tempo suficiente para me preparar para ser, mesmo com a minha experiência, tempo suficiente para me preparar para ser o prefeito de Cafelândia, né? Com o conhecimento que eu já tinha, mas também buscando conhecimentos de outras formas, estudando, analisando, vendo também as necessidades da nossa população. Então assim eu tive um contato mais próximo da nossa gente e assim também consegui fazer essa análise para que eu pudesse agora, enquanto candidato a prefeito e tendo pela vontade de Deus e a vontade popular, sendo o seu prefeito, para conseguir trabalhar de forma mais tranquila, mais árdua, mas também onde nós pudéssemos aí trazer os benefícios da nossa sociedade. Vamos à segunda pergunta, então. Candidato, ainda falando da sua atuação na gestão de 2016, encerrou em 2016, a sua equipe inaugurou as obras do Hospital Municipal sem a conclusão total do empreendimento e 2 dias antes de vocês deixarem o cargo. Por que uma inauguração de algo sem término? A princípio, a equipe que fez a inauguração, quem fez a inauguração foi o prefeito Bugrão naquela época. Eu fui contra essa inauguração, não participei da mesma, então essa é uma pergunta que tem que ser respondida pelo ex-prefeito, né? Porque a própria pergunta diz, né? Uma obra inacabada, eu acredito que ele deveria ter feito a inauguração daquela etapa, daquele momento, e não a obra como um todo, né? Então eu fui contra, né? Não concordei e mesmo porque podem ver que não participei nem das fotos, né? E não participei daquele ato. Então, qual foi a justificativa dele para você? Na verdade, naquele momento nós não conversamos sobre isso. Não teve uma justificativa plausível, né? Simplesmente quando eu vi a obra estava sendo inaugurada, né? No meu ver, teria que ter sido feita a inauguração daquela etapa que ele fez. Então, não tive nenhuma justificativa de forma pessoal, né? Não me consultou, mesmo porque ele era o prefeito, e acredito que não caberia também a consulta ao seu vice, né? Já visto que as eleições já tinham terminado, né? Então foi uma decisão estritamente dele, né? Sem o meu consentimento. Ótimo. Vamos continuar falando sobre o hospital?
Hoje o hospital continua sem abertura e virou caso de investigação do Ministério Público. Se o município vier oferecer especialidades médicas, isso faria com que os atendimentos devessem ocorrer em âmbito estadual, já não só estritamente a moradores de Cafelândia. Se abrir como uma unidade básica de saúde, o espaço não pode realizar cirurgias e, tecnicamente, continuaria com a mesma operacionalidade médica que atua hoje, seria só atendimento clínico geral. O senhor buscou quais soluções para a resolução desse entrave que se arrasta desde o início das obras em 2009? Nós temos, o primeiro passo, nós fazemos o levantamento jurídico, né, o porquê, né, que foi, a licitação foi embargada pela Justiça, e esse é um passo, um procedimento que iremos fazer já de início, né, enquanto prefeito eleito, né, e dentro dessas particularidades buscar sim as soluções necessárias, né, o que for legal para que nós possamos trazer as especialidades, né, e fazer parcerias. Temos ideias em fazer parcerias, né, utilizando o espaço desse hospital para Cafelândia. Mas o primeiro passo, sem sombra de dúvidas e sem fazer algo que é para fazer com que o nosso eleitor vote na gente, né, é falar a verdade, né? Muitos estão falando que, outros candidatos ali estão falando que já no início do mandato vai estar funcionando. Então não é dessa forma. Sabemos, como você fez a pergunta, que algumas especialidades só podem ser feitas nesse sentido e se não vai ser só clínico geral. Então nós vamos buscar a solução junto com o Ministério Público, junto com o Estado, né, ver toda a parte legal para que isso possa estar acontecendo e trazendo conforto à nossa população, né? Sabemos que é um ato difícil, mas ele vai funcionar, ele deve funcionar, né? Mas primeiro nós vamos buscar todas as questões jurídicas, todas as questões legais para que esse ato de funcionamento aconteça, né? E sabemos também que isso depende também de muito diálogo entre Câmara, entre Prefeitura. Então, nós estamos trabalhando sempre, queremos trabalhar não com a política do ódio, que é o que nós vimos nos últimos anos entre vereadores e prefeitos. E sim, deve haver o diálogo, onde nós buscamos juntos a solução para que a população tenha o atendimento necessário e que aconteça o desfecho, de uma vez por todas, desse hospital. Porque não basta abrir o hospital, e sim tem que fazer funcionar da melhor forma possível. Ok, vamos para a quarta pergunta então. Cafelândia foi uma das cidades que mais recebeu imigrantes dos países como Haiti, Bangladesh, Venezuela. A cidade sofre uma expansão migratória que impacta diretamente em línguas, costumes e na economia local. Qual a frente que a prefeitura pode tomar para que ela não enfrente problemas sociais, para que Cafelândia não enfrente consequências? Nós vivemos uma realidade no nosso município e houve uma incidência, né, um número muito grande, né, como você disse, estrangeiros, os nossos grandes amigos, né, do Nordeste, de uma vez só, né? Então houve um inchaço no nosso município e já gerou um problema social, né, onde a questão de vagas para os CNEs, para as escolas, maternidade, né, as mães que vão tendo seus filhos. Então isso houve um inchaço no município e lá no passado não houve, talvez só por parte do órgão público, mas não houve uma conversa entre as pessoas que estavam trazendo toda essa população nova para Cafelândia. Mas no nosso governo nós vamos trabalhar de forma onde nós possamos abraçar toda essa gente, porque hoje eles são cafelandenses. Então nós devemos encontrar métodos para que isso possa, para eles se sintam em casa, né? Tanto na área cultural, onde nós queremos trazer isso para que eles se sintam em casa, para que eles aprendam também, principalmente os estrangeiros que aprendam a nossa língua. Na área social, nos atendimentos à saúde, queremos preparar pessoas para que eles possam entender a língua deles para poder fazer os atendimentos necessários, para que eles entendam melhor a nossa língua e nós a língua deles, né? Então queremos fazer também, né, com isso, para ver essa aproximação também, trazendo as tradições deles,
né, do seu país, pessoal as famílias que vieram do Nordeste também, as tradições nordestinas, e com isso eles vão fazer parte da sociedade, parte de Cafelândia. Eu já digo que eles são cafelandenses, são pessoas trabalhadoras, pessoas que vieram mesmo para fazer diferença, né, para ter uma renda para sua família, e nós precisamos sim dar todo esse suporte. Mas isso será de forma gradativa, né, porque, como eu disse no começo, houve um inchaço, né, e esse inchaço nós temos que procurar soluções e vamos encontrar solução para essa situação. Candidato, você possui 39 anos e o seu vice 38 anos. Seus adversários, ambas coligações, são pessoas com muito mais idades que você. Você acredita que isso te colocaria em vantagem frente à população? E como você avalia o conhecimento dos seus oponentes diante do seu, comparando as idades? Eu vejo uma grande vantagem, né? Porque nós temos gasto suficiente para trabalharmos não só na prefeitura, né, mas estarmos andando de casa em casa, nos bairros, nas comunidades, durante todo o nosso mandato e ouvindo as necessidades e reivindicações da nossa população. Então a idade nos traz essa vantagem, né? Temos mais disponibilidade de tempo e temos todo esse aparato aí, né, firmeza para poder estar à frente do nosso município aí durante esses 4 anos. A questão da experiência, eu acredito que eu particularmente tenho experiência pública, né? Sou filho de político, sobrinho de político e temos então um histórico em nossa família que traz uma grande vantagem. Referente aos nossos oponentes, eu acredito que um deles já contribuiu, né, o suficiente para o nosso município, somos gratos a isso, com certeza, né? E o outro, né, é um grande médico, é médico até da minha família, mas eu acredito que ele possa fazer um bom trabalho, continuar trabalhando juntamente conosco no município, enquanto médico, né? Então eu acredito que toda a experiência que eles têm, um já contribuiu pelo nosso município e o outro pode contribuir muito mais, mas como médico, né? Com todo o seu trabalho, o seu carinho que ele tem pelos seus pacientes. Então eu acredito que nessa nós temos uma vantagem muito grande pelo setor administrativo e conhecimento que eu tenho, né? O meu vice é funcionário público, conhece da realidade dos mais de 690 funcionários públicos que temos em Cafelândia, são mais de 690 famílias que ali existem, e ele sabe da realidade desses funcionários e está bem próximo deles. Então nós temos uma vantagem enorme em relação aos nossos oponentes, e acredito que com essa junção entre prefeito e vice, nós faremos um dos melhores mandatos, se não melhor gestão que Cafelândia já teve, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós estamos aí à frente deles com relação a isso. Bom, você chegou a citar o CEMEIs antes, vamos falar do CEMEIs então. Atualmente em Cafelândia os CEMEIs não atendem mais em período integral, como já foi anteriormente. Há uma falta de vagas para atendimento de crianças de 4 meses a 4 anos, né, que seria de 0 a 4 anos, e o atendimento passou a ser somente de meio período. Isso impacta diretamente no dia a dia, principalmente das mães, que acabam tendo que trabalhar apenas meio período ou muitas vezes tendo que abandonar os seus trabalhos. De que maneira a Prefeitura pode intervir para que esse problema seja sanado mais rapidamente, até que novas creches possam ser construídas? Nós sabemos que é uma questão legal, né, que houve agora no passado, que a Secretaria de Educação teve que tomar essa atitude, né, mas existem N fatores aí e também há algumas soluções para isso, né. Lógico que para se construir uma creche é fácil, o prédio isso é simples, como o hospital foi feito, né, o prédio está lá. Agora a questão do funcionamento disso, há questões legais que devem ser analisadas. Mas também nós podemos fazer, e queremos fazer parceria com a maior empresa que tem no nosso município. Já visto que o maior número de trabalhadoras, mães que estão trabalhando hoje, que têm crianças nessa idade, trabalham nessa cooperativa. Então, o nosso entendimento é que devemos fazer uma parceria, porque são creches e não CEMEI, Centro Municipal de Educação Infantil, é creche. Então, é outra nomenclatura e nós podemos sim fazer essa parceria. Também, e qual é a parceria? Não só com essa empresa, mas as demais empresas, né? Parcerias também com escolas privadas, né? Eu digo escolas, né, mas creches, né? Enfim, pode-se fazer o quê? Dar um incentivo
para que essas pessoas, essas escolinhas possam suprir a necessidade, né, dessas mães que precisam trabalhar durante o dia todo. Então, são sugestões que tive durante as nossas andanças, que fazem parte do nosso plano de governo, e nós queremos trazer como sugestão também para as empresas do nosso município e fazer essa parceria. O município pode sim construir creches para atender a essa demanda, mas o ensino integral também, ou o período integral dessas crianças, ele deve também ser selecionado, né? Existe uma legislação para isso, passar pela assistência social, para ver qual é o real motivo, a necessidade da mãe, mas enfim, o ponto-chave do nosso mandato, da nossa gestão, é trazer essas soluções junto com as empresas, porque o município em si, nós devemos encontrar as soluções, mas também devemos ser inovadores, trazer soluções onde existe a coparticipação da sociedade, nesse caso das empresas, e dá para fazer, onde a gente vai conseguir desburocratizar esse sistema. Hoje as mulheres representam uma maior parcela em eleitores e propriamente dentro da comunidade elas são maioria. Nós temos 3 chapas concorrendo à Prefeitura de Cafelândia e nenhuma delas possui uma representante feminina concorrendo ao cargo no Executivo, nem como cabeça, nem como vice. Como você pretende inserir a voz feminina na sua administração? O primeiro passo, você eleitor, é votar nas mulheres que são candidatas a vereadoras, né? A gente deve começar pela Câmara. Nós acreditamos muito, até na nossa coligação, uma coligação 100% nova, jovem na política, e temos um número interessante até de candidatas mulheres. Mas na nossa coligação, o que nós pensamos? Que a Câmara de Vereadores deve ter um equilíbrio maior, número maior de representantes mulheres na Câmara, até mesmo porque, se a gente analisar, né, a discórdia e a forma que foi feita durante esse último mandato, tenho certeza absoluta que as mulheres vão nivelar, entendeu? Vai ter um nível superior na Câmara para que os projetos possam dar com uma maior agilidade, né? A mulher é mais sensível, tem mais senso, né? Não discriminando os homens, né? Mas assim, tem na sua essência esse sentido. Então, devemos começar nesse momento, já que não temos nas chapas da majoritária nenhuma mulher disputando, mas deve começar nesse momento na Câmara. Então, se os eleitores analisarem, vamos eleger mais mulheres e vamos trazê-las ao meio político, né? E para ela ter uma voz mais ativa também, no nosso mandato, nós vamos fazer de forma mais democrática. Nós vamos trazer a sociedade para fazer esse trabalho junto da nossa administração. Então, é dessa forma que nós queremos acolher as mulheres e queremos sim que vocês, mulheres, tenham mais voz ativa. Isso é importante para nós, é importante para as famílias de Cafelândia. Júnior, nós vamos às 2 perguntas, né? 2 ou 3, depende do tempo que você usar, para as perguntas feitas pelos nossos colunistas, tá? Deixa eu dobrar. Pode tirar uma, pode conferir, se você quiser você mesmo ler ou você passar para mim, fica a seu critério. Olha. Considerando o impacto causado pela pandemia, quais são as ações propostas pelo candidato para recuperar e impulsionar a economia local do seu município? Pois é, a pandemia ela deu um boom a nível mundial, né? E nós sabemos que a economia também a nível mundial, não só no nosso município, foi muito prejudicada com isso, né, devido à dificuldade, né, do acesso às pessoas, né, evitando-se aglomerações. Então, na nossa gestão, nós queremos trabalhar de forma efetiva com os pequenos e médios empreendedores. Ou seja, as pessoas que têm a vontade de empreender, as pessoas que têm vontade de ter o seu próprio negócio, nós queremos trabalhar inicialmente com módulos industriais, chamados módulos industriais, né, que nós citamos, mas onde ali vão ter como se fossem tendas temáticas, onde as pessoas vão aprender uma função, né, tanto para o emprego, tanto como para você poder empreender. E o município trabalhar de forma em parceria com esses empreendedores, né,
para a gente poder sair dessa crise econômica que nós estamos passando, incentivando, com incentivos fiscais, entendeu? Nos incentivos fiscais, talvez isenção de alguns impostos no início, desde que esses empreendedores tenham uma contrapartida, que é a mão de obra no nosso município, né? Gerar emprego, gerar renda e assim poder, depois de determinado tempo, andar com, como a gente diz no ditado popular, andar com as próprias pernas, né? Então, esse é um dos passos que nós queremos fazer. Você ainda tem mais 6 minutos, pode sortear mais uma. Se você quiser ocupar o tempo todo, o tempo restante para essa. Quais são os pontos fracos na área da saúde em seu município e quais são as suas propostas concretas para corrigir e melhorar nestes pontos deficitários? Hoje, nós vimos, através dessas nossas andanças, além do que nós já tínhamos estudado durante esses últimos 3 anos e meio, a maior reclamação da nossa população é a questão do atendimento. Não do profissional da saúde. Os profissionais, eles são muito qualificados, eles sabem fazer o trabalho deles, mas a questão do sistema, a forma que é feito. Então, muito se fala do tão sonhado hospital, mas nós vimos que pouco se faz, o que é deficitário no nosso município hoje, em questão das unidades básicas de saúde. Então, ou seja, o cidadão mora, por exemplo, lá no bairro Floresta, né, e tem uma unidade básica próxima ali para ele ter o primeiro atendimento. Deu qualquer problema, ele deve ser atendido lá. Então, o que acontece? Que vimos e ouvimos que muitos encaminhamentos não foram feitos, né, para as especialidades, alguns exames ficaram parados, né? Não vamos falar desse ano por questão da pandemia, mas isso também é uma história que vem desse último mandato. Então, o que acontece? Houve um engessamento, né, na saúde como um todo. E a saúde básica ela deve funcionar bem. Ela na base, ela onde você, cidadão, mora. E isso não aconteceu. Esse é o maior ponto que tem o maior déficit de atendimento, déficit de melhorias, tem problemas ali para as pessoas serem atendidas. Então, na nossa gestão, o que nós pretendemos fazer é trabalhar um equilíbrio no sistema de saúde do nosso município, fazer com que esse sistema funcione efetivamente e que as pessoas dos bairros, das suas unidades básicas de saúde, sejam atendidas e o primeiro atendimento seja realmente efetivado, né? Aí, após isso, lógico, tendo hospital, que é para uma especialidade maior, um outro tipo mais complexo, ser encaminhado para lá. Então, nada adianta nós termos apenas um hospital. Nós precisamos ter a saúde como um todo funcionando. E no nosso governo, nós temos o remédio também, né? A farmácia básica deve ter os remédios continuados, né? Os remédios, até os mais simples, muitos reclamam que ficam na fila, chegam lá na farmácia e não tem o remédio, né? Então, nós vemos que precisamos sim fazer com que todos os remédios necessários à nossa população estejam ao seu alcance e nas unidades básicas de saúde sejam atendidos e encaminhados para lá. Temos um programa, né, que a gente, nós, juntamente com a nossa equipe, nós batizamos carinhosamente de Boy Saúde. Então, o que é o Boy Saúde? Nós pretendemos fazer a farmácia básica de saúde, um prédio próprio, né, onde vai ter esse centro administrativo, né, com essa farmácia e demais especialidades, né, e ele vai estar linkado com todas as unidades básicas, num sistema, né, onde o médico, lá na unidade básica, por exemplo, do bairro Pioneiros, ele vai estar atendendo, ele vai fazer a prescrição da sua receita, né, caso seja um caso não tão complexo, automaticamente ele vai estar linkado com a farmácia básica e a farmacêutica ou o farmacêutico que estiver lá, ele vai ter essa prescrição. Ou seja, você saiu da tua unidade básica de saúde, se deslocou até a farmácia, o seu pacote, o seu remédio vai estar pronto e você vai assinar um protocolo de retirada conforme é utilizado hoje. O sistema ele tem que funcionar, o sistema ele tem que estar interligado. E onde entra o Boy Saúde? O Boy Saúde nada mais é do que um motoboy. Ele vai ficar à disposição para fazer a entrega do remédio, mas não é para toda a sociedade, é para o grupo de risco. Esse grupo de risco, né, são pessoas acima de 60 anos, pessoas que possivelmente possam
estar acamadas, com dificuldade de mobilidade, para criança, para mãe, né, para gestante. Então, pessoas que estão nesse grupo aí, o motoboy vai estar disponível lá na farmácia. Fez a consulta, fez lá, tem o exame, chegou na tua unidade básica de saúde, tem o seu remédio, lá no seu prontuário vai ter um alerta que você faz parte desse grupo. Fazendo parte desse grupo, você se desloca da sua casa e automaticamente o boy, né, ele vai pegar esse protocolo, assina o protocolo, chega na sua casa, assina o protocolo de entrega e assim funciona o sistema. Nós queremos implantar um sistema barato, né, que dá para fazer. E o que vai gerar isso para o município? Vai gerar menos fila, menos trânsito ali na farmácia, entendeu? Menos confusão, que é o que a gente vê, e todos vão ser agraciados com esse atendimento. Nós queremos fazer, sabemos que há possibilidades e vamos estudar ao máximo para que você, cidadão, tenha um atendimento adequado e tenha não só o conforto, mas a comodidade dentro das necessidades. Então, esse é um dos programas próprios que nós queremos fazer aí para a saúde básica e saúde pública de Cafelândia. Está sobrando ainda 30 segundos. Bom, Júnior, vamos então, para você responder a nossa pergunta que a gente está fazendo para todos os candidatos, você vai ter 1 minuto para você responder. Nós preparamos então aquela pergunta final, né? Qual o futuro que eu quero construir para minha cidade? A gente vai só colocar o contador ali. Qual o futuro que eu quero construir para minha cidade? Valendo! Bom, o futuro que eu quero é o futuro para os meus filhos, para os seus filhos, para que nós possamos ter orgulho de morar em Cafelândia. Eu quero um futuro do diálogo, um futuro onde nós não tenhamos mais aquela discórdia que nós vimos nesses últimos anos, né? Eu quero uma política do bem, uma política onde nós possamos ter o prefeito junto, no meio do povo, ter o vice-prefeito lá ouvindo você. Eu quero que Cafelândia seja exemplo, não só para o Paraná, mas para o mundo. E nós podemos fazer, sim, nós podemos fazer. E é isso que eu quero para Cafelândia, onde os meus filhos, os seus filhos tenham educação de qualidade, onde as pessoas tenham orgulho de criar seus filhos nessa cidade maravilhosa. Esse é o futuro que nós queremos. É isso que nós precisamos. O diálogo, não a política do ódio, e sim a política do amor, onde nós possamos viver em família e não dividir as famílias. Terminou. Bom, agora você vai ter mais 1 minuto final, que é um minuto aberto para você conversar com o seu público, explanar algum tema que a gente não conversou. Você pode ficar à vontade, tá valendo também. Ok. Meus amigos eleitores, cidadãos cafelandenses, eu sou nascido nessa cidade, né? Tenho uma paixão profunda por esse município e nós temos sim uma proposta para você, cidadão, para você, eleitor, que é o comprometimento. Nós queremos trabalhar de forma firme, onde vai ser incansável o nosso trabalho durante esses 4 anos. Temos um vice-prefeito que é jovem, é empreendedor na política e ele vai estar ao meu lado e ao seu lado para fazer esse trabalho. Nós queremos trabalhar com bastante afinco na educação, né? Dando o maior valor aos profissionais da educação, aos professores, para que a nossa educação tenha a qualidade de vida cada vez maior para as nossas crianças. Na saúde, maior prioridade no nosso município, onde todos pedem. Segurança também, que é um ponto forte. Então, queremos fazer um trabalho onde seja para todos, juntos, sempre. Júnior, muito obrigada pela sua presença. Obrigado.